Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo, amém? Aos que estão presentes, aos que estão em casa. Queridos, para mim é motivo de muita alegria poder mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor. Nós estamos em mês, que um tema muito propício, novo nascimento, a necessidade do novo nascimento. E nós cremos que Deus ele tem falado aos nossos corações todo esse tempo. Mas uma das coisas que o Espírito Santo me disse, que o que vai importar não é o tanto que Deus ele já tem derramado, mas é o tanto que eu e você temos absorvido e colocado em prática. Porque eu creio que o Senhor ele já tem falado de muitas maneiras e por muitas pessoas, e o que vai importar é o que eu vou levar depois desse congresso. Porque eu poderia passar aqui o ano inteiro ouvindo falar sobre novo nascimento. Se eu não colocar em prática aquilo que eu escutei, de nada vai valer a pena. Então eu preciso entender essa verdade. Eu quero aqui externar a minha alegria. Quero agradecer primeiro ao Deus Todo-Poderoso, ao pastor por confiar no meu ministério, a Rose, que me fez o convite. Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. A palavra do Senhor ela é como espada de dois gumes. Antes dela chegar até vocês, ela chegou até quem está aqui na frente. Então, primeiro Deus ele trata de quem vai trazer a mensagem, para depois tratar de quem vai escutar a mensagem. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor no tema. Efésios capítulo 4, versículo 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Amém? Aleluia. Queridos, uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração, eu já vou entrar na palavra, é que unção sem vida é como carro sem freio. Muitas vezes nós queremos ser revestidos de Deus, mas não estamos dispostos a sermos convertidos por Ele. Unção sem vida é como carro sem freio. Ele pode te fazer chegar até em algum lugar, mas em algum momento vai acontecer um acidente. E esse acidente pode te levar à morte. Então, antes mesmo de desejar ser revestido de Deus, eu preciso desejar ser convertido, eu preciso desejar ser transformado, eu preciso desejar ter uma mente segundo a de Cristo, eu preciso desejar ter o meu coração e o meu caráter moldado pelo poder da palavra de Deus. A nossa geração, ela quer chegar em lugares altos, mas ela quer chegar de qualquer maneira. Ela chega até com unção, chega até com dom, chega até com muita eloquência, entende de exegese, de homilética, de hermenêutica, tem eloquência, mas não tem vida com Deus. E mais importante, querido, do que você estar preparado para trazer uma mensagem, ou para cantar um louvor, para tocar para Deus, é você entender que esses dons, que esses talentos, que essa pregação, que esse louvor pode impressionar pessoas, mas só a vida, só o caráter transformado em Cristo te leva para o céu.
tenham paciência comigo, tá? Eu estava preparando a palavra, eu estava na cozinha, né, estudando um pouquinho, e Miguel, o meu sobrinho de 7 anos, entrou. Ele correu para o quarto onde estava a Bianca e minha tia. Ele disse assim, minha avó chama SAMU, porque Ednei está maluco, está precisando de um dipirona. Eu estava conversando com o pastor, eu sou um pouco pior em casa. Quem já convive comigo conhece, aqui a gente se controla um pouco e vai pedindo graça ao Espírito Santo, mas em casa eu sou um pouco pior. Então vocês vão tendo paciência comigo, daqui para frente o Espírito Santo ele vai nos conduzir da maneira que Ele quiser, porque eu creio que é Ele que fala da maneira que Ele quer. Amém? Queridos, para nós entrarmos no contexto, primeiro nós precisamos entender o que é necessidade. Existem vários sentidos, existem vários significados para essa palavra, mas nós queremos trabalhar com vocês hoje do ponto de partida que necessidade é algo que não se pode impedir, anular, extinguir. É impossível você viver o novo nascimento, é impossível você viver a vida de Deus, é impossível você viver o reino de Deus e ver o reino de Deus sem passar pelo processo do novo nascimento. E esse caminho começa com arrependimento. Eu preciso primeiro reconhecer quem eu sou, mas a nossa geração ela tem a mania de usar a Bíblia como se fosse retrovisor. Eu uso a Bíblia somente para ver os erros do meu irmão. Eu uso a Bíblia somente para ver os erros de quem está atrás. Mas a Bíblia precisa ser usada por mim e por você como espelho. Se todos os dias eu não pregar essa palavra para mim mesmo, não vai adiantar. Eu vim em um culto de domingo, sabe por quê, querido? Porque você pode se encher de Deus hoje, ou até do poder da palavra de Deus, mas não vai adiantar na segunda-feira. Você está na frente de uma televisão para ouvir o jogo da discórdia. No domingo você se enche. Sabe por que isso acontece? Porque nós queremos tratar a igreja como se fosse restaurante. E nós queremos comer daquilo que nós acreditamos que precisamos. Não é sobre o que você acha que precisa, é sobre aquilo que Deus sabe que você precisa. Então nós precisamos entender que é impossível eu viver o processo do novo nascimento sem que antes eu entenda que eu preciso passar pelo caminho do arrependimento. Queridos, e alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que Jesus, e até alguns pregadores, que Jesus só trata do assunto de novo nascimento com Nicodemos. Eu preciso respeitar essa vertente, preciso respeitar esse pensamento, mas eu preciso discordar. Jesus ele não trata de novo nascimento apenas com Nicodemos. O termo novo nascimento, ele só é usado por Nicodemos, mas por acaso, quando Jesus ele chega diante da multidão que está para predejar uma mulher que foi pega em adultério, e ele começa aquele diálogo com a multidão diz para ele que na lei de Moisés, aquela mulher precisava ser apedrejada. Então eles transferem a responsabilidade para Jesus. Jesus se abaixa escrevendo na areia, diz para eles assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vai saindo de um por um. Fica só a mulher e Jesus. Tem momentos na nossa vida que a multidão precisa ser dispensada para que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer. Para que Deus transforme áreas que só Ele pode ver, para que Ele modifique
áreas que só Ele conhece, porque Ele te conhece, Ele me conhece, e Ele sabe que existe muita coisa em mim e em você que precisa ser transformada. Existe muita coisa em mim e em você que precisa passar pelo processo de novo nascimento. Mas se você não entende isso, se você chegou aqui como alguém que, eu não preciso dessa palavra sobre novo nascimento, porque eu já nasci de novo, eu não preciso mais ouvir pregações sobre isso. Vocês estão ouvindo isso? É só eu que estou escutando? Está ouvindo? Conseguiu ouvir, não foi? Pampararã. A carruagem de fogo que levou Elias está lá fora, está te esperando. Porque se você entende que você não precisa mais do poder da palavra falando sobre novo nascimento, está fazendo o que na terra ainda, querido? Entra na carruagem de fogo e sobe. Mas se você reconhece que você precisa nascer de novo, você está no lugar certo. Nós precisamos entender, querido, que nós precisamos mergulhar no poder da palavra de Deus, se nós queremos ter uma vida totalmente transformada. Não é somente, preste bem atenção, vindo em um culto de domingo, que você vai conseguir nascer de novo. Se você não desejar passar tempo com Deus em sua casa, se você não almejar pela presença de Deus dentro da sua casa, vai ser como uma nuvem passageira, como apenas mais um culto, mais uma palavra, mas quando você sair naquela porta, tudo já foi perdido. Mas se você entender verdadeiramente, eu preciso nascer de novo, eu preciso do poder de Deus na minha vida, eu preciso que a graça de Deus venha sobre mim, de tal maneira que o meu pecado seja coberto por ela, e eu possa ser transformado pelo poder da graça de Deus. Queridos, a palavra do Senhor, ela é bem clara, quando o apóstolo Paulo ele diz que nós precisamos nos revestir do novo homem. Assim como em várias cartas de Paulo, e assim também como em várias ministrações do próprio Jesus, ele estava dizendo para aquelas pessoas: vocês precisam nascer de novo. E o sentido de novo nascimento não nos remete somente ao sentido de uma pequena reforma. Não. O novo nascimento, ele é destruir velhas estruturas para construir novos alicerces em Deus, e a base precisa ser Cristo. Se Cristo não for a base da tua vida, se o novo nascimento não fizer parte da sua vida, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Você pode ser a pessoa que prega melhor na terra, que canta melhor na terra, que tem dons espirituais, que profetiza, mas se não for transformado pelo poder da palavra, vai ficar aqui. Existem 3 estágios de comprometimento com Deus. Primeiro, aqueles que são usados. E esse corre o risco de, quando Jesus voltar, ouvir uma triste palavra. Dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aquilo que você queria, você teve lá na terra. Você queria o reconhecimento, você foi reconhecido, mas eu não te conheço. O segundo comprometimento, eu não vou me demorar. Homens e mulheres de Deus. Esse aí nós precisamos chegar, e todos nós devemos desejar chegar. Mas existe um terceiro que eu preciso desejar com mais intensidade, que foi aquele que Eliseu chegou. A Bíblia diz que todas as vezes que ele ia à cidade de Sunem, existia uma mulher observando. Às vezes você bate no peito e diz: ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas deixa eu te dizer uma notícia: tem alguém observando o seu procedimento, e a sua vida tem glorificado ao Senhor.
aquela mulher está observando Eliseu passar. E chega um momento que aquela mulher convida Eliseu para ir à sua casa, comer pão, beber água, e eles se aproximam. A partir daquele momento, aquela mulher vai entender uma coisa. Depois que ela convive com Eliseu, porque nós precisamos entender que caráter não pode ser dimensionado de longe. Você pode ver alguém pregar e pipocar a igreja, adorar e pipocar a igreja, mas não tem vida com Deus. E aquela mulher atesta de perto, verdadeiramente, esse aí é um santo homem de Deus. Unção sem vida é capa e máscara. Você impressiona a multidão, você impressiona quem está te escutando, mas o céu está te reprovando. Para nós entendermos um pouco sobre novo nascimento, nós precisamos voltar lá no início, Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A vida do homem sem Deus está exatamente no mesmo estado que a terra estava, em trevas, sem forma e vazio. Mas um detalhe que me chama a atenção nesse contexto é que a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. Possa ser que você chegou aqui nessa noite da mesma maneira que a terra estava, em trevas, sem forma e vazio, mas o mesmo Espírito que estava em Gênesis 1 é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite e pode transformar o teu caráter. Só que a história não para por aí. Gênesis capítulo 3, porque nós precisamos entender onde foi que nasceu a necessidade de novo nascimento. Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o homem, ele peca, ele erra o alvo. Ele vacila com Deus. Ele faz aquilo que não era para ser feito. E aqui em Gênesis capítulo 3, existe uma promessa que eu acho uma das mais lindas da Bíblia. A Bíblia diz que da semente da mulher, Gênesis 3,15, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Querido, você precisa entender que no mesmo momento que o homem peca, o remédio ele já tinha sido providenciado, porque o cordeiro ele não foi morto quando o homem pecou, mas a Bíblia fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus não foi pego desprevenido quando o homem peca, querido. Deus não é um Deus que é pego desprevenido quando eu e você erramos. Quando isso chega a acontecer, o remédio já está preparado. A Bíblia continua. Em Gênesis capítulo 4, Adão coabita com Eva, eles têm filhos. E aqui eu já começo a entrar na palavra. E esses filhos crescem e começam a trabalhar. E a Bíblia diz que depois de um certo tempo, eles vão trazer ao Senhor uma oferta daquilo que eles trabalharam. A Bíblia vai dizer que Abel traz da gordura do seu rebanho. E Caim traz do fruto da terra. Existem algumas pessoas que vão dizer assim: Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele trouxe da xepa, ele trouxe do resto, ele trouxe da sobra. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que do fruto da terra, Caim traz uma oferta ao Senhor. Só que o que muitas vezes nós não atentamos é que Deus não rejeitou somente a oferta de Caim. A Bíblia vai ser bem clara em Gênesis 4 em dizer: Deus rejeitou Caim e a sua oferta.
Assim como Deus achou por bem aceitar a oferta de Abel e também o próprio Abel. Sabe por que isso? De maneira bem simples e direta, Deus, Ele te conhece. Deus, Ele me conhece. Antes mesmo de Caim levar a oferta ao Senhor, ele já tinha sido rejeitado. Porque o seu procedimento era mau. E Deus vai dizer isso no diálogo com Caim. Caim, você está irado por quê? Se você proceder bem, você não vai ser aceito. Mas se você continuar com esse procedimento, o pecado já está à porta e sobre ti está o teu desejo, mas cabe a você dominar sobre ele. O que Deus queria dizer para Caim é o seguinte: eu não rejeitei somente a tua oferta, Caim, o seu procedimento tem sido rejeitado por mim há muito tempo. E Davi vai dizer no Salmo 51, versículo 16 e 17, tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Um sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele não desprezará. Deus não estava muito preocupado com aquilo que eles iam trazer, mas Deus estava preocupado se eles tinham vida diante dele. Você pode trazer a sua melhor oferta diante do Senhor. Você pode trazer aquilo que você tiver de melhor para oferecer. Mas se o teu procedimento diante de Deus não estiver aprovado, Deus não vai receber, querido. E alguém vai olhar para outra pessoa e vai dizer assim: é muito usado por Deus. Mas Deus não quer que nós fiquemos somente nesse primeiro estágio de sermos usados. Deus quer que nós cheguemos ao estágio de sermos santos e santas mulheres de Deus e homens de Deus. Então será que alguém pode olhar para mim e para você e dizer: eu posso me espelhar um pouco, ou até muito, naquela pessoa? Será que alguém pode olhar para você e dizer isso? Como é que você tem agido dentro da sua casa? Porque não adianta, querido, você dar glória dentro da igreja, se dentro da sua casa você chama pelo diabo. Não adianta você chegar aqui com uma máscara e uma voz mansinha, se dentro de casa toda a vizinhança já conhece a tua voz. Caim, se você mudar de atitude, eu não vou te aceitar. Mas se você continuar nesse caminho que você está, Caim, o pecado já está à tua porta e sobre ti está o teu desejo, mas cabe a você dominar sobre ele. E o que é que Caim faz? Vai e mata Abel. Tome muito cuidado. Com pessoas que já perderam a comunhão com Deus. Porque quem já perdeu o desejo de adorar, não suporta ver o outro adorando. Quem já perdeu a vontade de orar, não suporta ver o outro orando. Aqui o que é que acontece? Caim foi rejeitado, Abel foi aceito, e por isso, ele deseja matar o seu irmão. E às vezes você não está entendendo por que tanta perseguição, por que tanto levante. Querido, se foque em Deus, continue buscando a Deus, continue procurando agradar a Deus. E tome muito cuidado, querido, com esses que já perderam a comunhão, porque muitas vezes vão procurar matar aquilo que você ainda tem. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo estava sendo levado preso até a Itália, em Atos capítulo 27. De repente se forma uma forte tempestade, de forma que o barco é levado à deriva por muitos dias. Eu sei que existem algumas pessoas que estão vivendo exatamente o pico da tempestade aqui neste lugar.
Mas preste atenção em uma coisa. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele ora a Deus. E durante aquela oração, Deus o responde e diz: olha, o barco vai se perder por completo, mas ninguém que está dentro dele vai morrer. Ora, a Bíblia vai falar que Paulo ele já tinha jogado muita bagagem no mar, já tinha tirado muita bagagem de dentro do barco. E mesmo assim, a palavra que veio para Paulo foi: vai arrebentar o barco. Ei, querido, não pense que é todas as vezes que Deus ele vai te livrar da tempestade. Vai existir alguns momentos que o barco vai se arrebentar, mas Deus vai preservar aquilo que ele te deu. Porque alguém vai dizer assim: estar com o Senhor Jesus no barco é garantia de que o barco não vai naufragar. Tem alguns momentos que ele naufraga sim, tem alguns momentos que o barco é arrebentado sim, mas a confiança no Todo-Poderoso vai entender que se ele permitiu o náufrago, ele vai ser poderoso o suficiente para te livrar. Só que o que acontece? Meu Deus, eu estou com medo de cair aqui nesse negócio. Esses fios se enrolando aqui em mim. Deixa eu beber mais um pouco de água. Paulo vence a tempestade. E Paulo chega em uma ilha chamada Malta. Diga assim comigo, Malta. Naquele lugar, Paulo está tentando acender uma fogueira para se aquecer do frio. O barco tinha naufragado, eles tiveram que nadar por muito tempo para chegar até Malta. Não é assim que acontece na sua vida? Tem dias que parece que tudo desmorona e você se vê na escuridão e tem que bater o braço, porque senão morre afogado. E Deus já começa a dizer para alguém: está parado por quê? Bate esse braço, querido. Eu tenho uma Malta para a tua vida, mas você precisa se posicionar. Paulo chega em Malta. Quando está acendendo a fogueira, uma cobra se enrola no braço de Paulo, pica a mão de Paulo. Alguém que está atrás de Paulo está dizendo assim: vai morrer. Alguém que está atrás de Paulo está dizendo assim: ó, esse homem aí deve ser um maldizente, qualquer pessoa, para não usar outros termos aqui. Porque não foi morto pela tempestade, vai ser morto pela cobra. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dizendo para alguém nessa noite: alguém está se levantando contra você, está dizendo assim: a enfermidade não matou, eu vou levantar uma calúnia, e agora ele para. E Deus está dizendo assim para você: vai responder por quê? Faz o que Paulo fez, sacode essa cobra, querido. Às vezes você para dar resposta. Paulo não parou para dar resposta. Deus tem propósito comigo. Se Ele permitiu o naufrago do barco, se Ele me permitiu chegar a Malta, não vai ser agora que eu vou morrer. Eu costumo dizer lá em casa que nem para morrer eu estou com tempo. Não estou não, querido. Uma vez o médico disse assim para mim: eu tinha passado pela gastrite, orofaringite, todos os ites que você imaginar. Aí chegou as 2 úlceras e por fim ele disse assim: você está com uma hérnia no estômago. Você tem 2 opções. Giovanni já está me dando sinal, pelo amor de Deus. Não cheguei nem na metade. Você tem uma hérnia no estômago, você tem 2 opções. Ou você opera, depois de 2 anos corre o risco de voltar, ou você fica com ela para a vida toda e vai tomar remédio. Aí o Todo-Poderoso me deu uma terceira opção. Ele me curou. Hoje eu como pimenta, como o que quiser e dor no estômago não aparece mais. Porque quando Ele quer é assim.
Você não precisa parar para responder, mas sabe por que você para responder? Porque você gosta da fofoca. Você gosta. Uma vez um jovem chegou para mim falando mal de uma autoridade e eu deixei ele se expressar o quanto ele quis. Porque isso ele veio me afrontando. E aí eu fui até ele e falei isso. Oh, que coisa bonita, né? Parece até que o contexto, ele tinha razão. Aí eu deixei ele falar à vontade. Quando ele terminou, eu disse, você está errado. Ele é uma autoridade sobre você. A nossa geração precisa entender o que é honra. Porque Ana, ela chega diante do sumo sacerdote Eli, e a casa de Eli está toda prostituída. Ana tinha todos os motivos para chegar para Eli, quando ele olha ela orando e diz assim, mulher, você está embriagada uma hora dessa? Ela olha para ele e diz assim, não, meu senhor. O que o Senhor está vendo aqui é uma mulher angustiada de alma. Ela tinha todos os motivos para olhar para ele na fuça dele e dizer, quem é você para vir me exortar? Você não olha a vida do seu filho, não? Você não olha o que Ofni e Finés está fazendo, não? Mas você precisa entender que a porta que a fé não abre, a honra vai abrir. Quando Ana deposita sobre Eli a honra, porque ela podia sair rasgando se fosse uma baiana, esse Eli ia ouvir umas duas boas. Mas Ana diz, não, meu Senhor. Que coisa linda, né? Será que você está disposto a quando você ouvir uma palavra dura, mesmo que naquele momento você esteja fazendo a coisa certa, se inclinar o suficiente e reconhecer a autoridade que está sobre você? Ou será que você vai tomar a atitude daqueles que diz, como é que pode vir me exortar com a casa toda errada? Se você tomar a atitude dessas pessoas, vai acontecer com você o que aconteceu com Eli. Sabe o que aconteceu com Eli? Ele estava na porta do templo como um termômetro de unção. Ele ficava observando quem estava passando. Ele dizia, esse aqui tem Deus. Esse quando pega o microfone, eu vejo Deus nessa pessoa. Aí o outro que falava baixinho, ele dizia assim, Ana estava falando baixinho. Essa daí não tem Deus não, essa daí está cheia de cachaça. Anos se passam, Eli está novamente sentado em uma cadeira. A presença de Deus, a arca de Deus é tomada do meio do povo de Deus. Ele recebe a notícia que Ofni e Finéias morreram. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Você pode até continuar sendo termômetro de unção. É uma escolha sua. Mas você precisa entender que nesse lugar que você está, você pode um dia quebrar esse pescoço. Deus não te chamou para julgar quem está no poder e quem não está. Deus não te chamou para julgar se alguém está ou não sendo usado. Deus, Ele te chamou para viver o processo do novo nascimento. Deus, Ele te chamou para ser transformado de glória em glória por Cristo Jesus. Não é que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. O que eu venci ontem, ficou lá. Ei, Pício, Sansão, a Bíblia diz em Juízes 14, que Sansão está indo para a cidade. No meio do caminho ele encontra um leão. E deixa eu beber mais um pouquinho de água, que eu não sei porque a garganta está tão seca. Ele mata o leão. Mas depois de um tempo ele está passando pelo mesmo caminho. Primeira coisa, querido, não volte a lugares que Deus ele já te tirou. Não sente em mesas que Deus ele já te arrancou. Não ouça conversas que Ele já te tirou de lá, querido.
Sansão volta pelo mesmo caminho, era necessário passar por aquele caminho, e quando ele passa por aquele caminho, tem uma carcaça. O leão já foi morto por ele, mas depois de um tempo tem uma carcaça. Só que na carcaça tem um pouco de mel. Repita comigo assim: um pouco de mel. Sabe essa mulher que você pensa que é doce na sua boca? Sabe essa mulher que você pensa que é mel na sua boca? É carcaça. Sabe essa mulher que você passa o mês inteiro trabalhando e você sabe que não é sua, mas você gasta todo o seu salário em motel? Isso aqui não é para todo mundo não, querido. Quem sabe, quem está fazendo isso sabe com quem eu estou falando. Ah, meu irmão, mas por que você não foi até a pessoa? Porque Deus não me autorizou. Se Deus me autorizar, eu vou. A palavra de ordem nessa noite para a sua vida é uma só: larga essa carcaça. Parece mel, parece que vai adoçar sua boca, mas vai abrir o caminho para Dalila. Jesus chega em Samaria e tem um diálogo com a mulher samaritana. Meu Deus, o tempo voou. Naquele diálogo com a mulher samaritana, tem algo que me chama muita atenção. Jesus diz assim para ela: dai-me de beber. Como é que pode, sendo tu judeus, me pedindo água para beber? Eu sendo mulher samaritana. E Jesus diz para ela: se você soubesse quem é que te pede água para beber, você me pediria e eu te daria água viva. Mulher, deixa eu te dizer uma verdade. Se você beber da água desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. E sabe o que o Espírito Santo de Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite? Até quando você vai estar saciando a sua sede com poço, se Deus ele tem rios para a tua vida? Porque você faz assim: hoje eu estou com Rebeca, amanhã eu estou com Sara. E você fica de poço em poço, de lago em lago, e nunca consegue matar a sede. E Deus está dizendo assim: eu tenho um rio para você. Eu tenho rios de águas vivas para você. Eu tenho um casamento abençoado para você. Mas enquanto você estiver bebendo de poço, você nunca vai conseguir matar sua sede. Para concluir, querido, Jesus ele conta uma parábola da dracma perdida. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia vai enfatizar que a dracma não se perdeu do lado de fora. A dracma se perdeu dentro. Não é porque você está dentro que você tem a garantia de não estar perdido. Porque a dracma ela estava dentro, mas mesmo assim ela se perdeu. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: já passou da hora de você acender essa luz, varrer essa casa e procurar aquilo que você perdeu. Porque você está vindo para a igreja, está, você está dentro, está, mas está como um morto vivo. Porque você largou a sua dracma. Você perdeu a sua dracma. Você se perdeu mesmo estando dentro. Alguém vai dizer assim para mim: Ednei, mas foi uma palavra que eu recebi que me paralisou. Deixa eu te dizer uma notícia. O salmista Asaf também viveu aquilo que provavelmente alguém está vivendo aqui nessa noite.
Mas sabe por que ele viveu? Porque ele começou a observar a vida do ímpio, do homem mau. Salmo 73. Ele diz assim, ó: bom é Deus para com Israel, mas quanto a mim, versículo 2, os meus pés quase se escorregaram. Alguns vão transferir esse salmo como se fosse o pecado sexual de Davi. Não, querido, foi algo que parece simples. Ele tirou os olhos de Deus e começou a colocar os olhos na vida das pessoas. Ele começou a se importar mais com o que o outro estava fazendo do que com aquilo que ele deveria fazer. E o que é que acontece ali? Ele diz assim: Deus, por que o ímpio prospera e eu que sou certinho? Ai, meu Deus. Não vive essa prosperidade. Só que aí ele vai dialogando com Deus, e chega um momento que ele entende: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Sabe quando o pensamento dele começa a mudar? Quando ele entra no santuário. Ah, meu querido, se você ainda está com o mesmo pensamento de antes, você precisa entrar no santuário. E eu não estou falando de coisa física não, eu estou falando de presença. Porque parece que já foi lhe roubada há muito tempo. Você diz que nasceu de novo, mas não consegue viver a plenitude da vida que Deus tem para você, porque Ele tem. Já passou da hora de nós levarmos a nossa vida com Deus como alguns jovens levam à academia. Quem é que tomou vai entender o que eu estou falando. A gente trabalha durante 10 anos para ganhar 1 quilo, mas dá um espirro e perde 2. Alguém se identifica com isso? Está mais do que na hora da nossa geração viver a hipertrofia espiritual. O desejo intenso de dizer assim, ó: treinar dói, crescer dói, fazer músculos nos braços, nas pernas, ou onde você quiser fazer dói, mas é necessário. Está mais do que na hora da nossa geração causar hipertrofia na mente. Porque quem de nós aqui já maratonou o livro de Obadias? Tem quantos capítulos? Quantos de nós já maratonou o livro de Tiago? Mas La Casa de Papel? A La Casa de Papel, meu irmão, nada contra entretenimento, mas está mais do que na hora de você tomar posicionamento. Jesus chama a igreja lá em Laodiceia, atenção, Apocalipse capítulo 3, versículo 15, e aqui eu concluo. Jesus diz assim para ela, para o anjo da igreja: eu conheço as tuas obras. A mesma coisa que ele disse para Caim, ele diz para a igreja, para o anjo da igreja: eu conheço as tuas obras. Deus, Ele te conhece no profundo do teu ser. Isso te alegra ou te entristece? Eu queria que você fosse frio ou quente. Alguns vão dizer assim, ó: frio é o crente desviado, quente é o crente avivado. Não, não é isso não, querido. Jesus aqui está usando algo geográfico, algo natural para explicar coisas espirituais. Existia uma cidade chamada Colossos, acima um pouco de Laodiceia, que dela fluía rios de água potável. Água da melhor qualidade para se beber. Água fria.
Já existia outra cidade próxima a essa, chamada Hierápolis. Acertei o nome. Chamada Hierápolis, que fluía dela águas quentes. Só que no meio do caminho estava Laodiceia, no meio. A água que saía de Colossos e a água que saía de Laodiceia se encontravam no meio do caminho e despejava, a água que saía de Colossos e a água que saía de Hierápolis se encontravam no meio do caminho e despejavam em Laodiceia. E as águas chegavam lá mornas. Alguém aqui vomita aquilo que lhe fez bem? Você só vomita algo que está te fazendo mal. Era isso que Jesus estava falando para aquela igreja. Você se acha autossuficiente, você acha que não tem mais necessidade de nascer de novo em nenhuma área da sua vida. Eu estou a ponto de te vomitar. Porque você diz assim, eu já cheguei em um patamar de santidade que o pampararã, a carruagem de fogo já pode me levar. E Deus está dizendo assim, você não entendeu nada, você não sabe de nada, inocente. Vai ver lá Jeremias 18, porque isso é o processo do novo nascimento. A Bíblia diz que Jeremias ele tem uma visão. Deus diz, Jeremias, levanta e desce. Vai à casa do oleiro, lá eu vou te falar as minhas palavras. Quando Jeremias chega, existe um vaso que está sendo trabalhado sobre as rodas e aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro. Quem não está disposto a se quebrar nas mãos do oleiro, Clarinha e Mateus estão prontos? Quem não está disposto a se quebrar nas mãos do oleiro, nunca vai viver o novo nascimento. Quem não está disposto a abrir mão da sua velha vida ou da sua velha natureza, vai viver como Sansão, de carcaça em carcaça. Deus já te falou que esse trabalho está te afastando dele. Mas porque tem um pouco de mel, você permanece. Deus já te falou que essas amizades estão te afastando dele, mas porque tem um pouco de mel, você permanece. Deus já te falou que quando você leva esse celular, e aqui é para alguns jovens, para dentro do banheiro, você não se controla. Era para você tocar uma sinfonia para Deus, mas está tocando dentro do banheiro uma sinfonia de Beethoven. E a mesma palavra que Deus ele disse para Caim, ele diz para algumas pessoas aqui nessa noite: se controla. Se você não consegue visitar esse Instagram sem elogiar a mulher dos outros, deleta esse Instagram. Porque a sua está em casa, mas você vai olhar a do outro de biquíni. Ai, nossa, assim você me mata. Quando não, você se comporta como Martinho da Vila. Eu já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas apenas um pouco fiquei, com outras. Onde é que nós vamos parar a igreja? Jesus ele chega para aquela mulher e diz assim: eu posso te dar rios de água viva, samaritana, mas vai lá e busca o teu marido e vem cá. Ela diz assim: ô meu Senhor, eu não tenho marido. Agora você foi sincera, porque você já teve 5 e agora você é amante. Deus te chamou como noiva. Você é noiva do Cordeiro. Para de ter comportamento de amante. Para de se comportar como se você fosse amante, porque você é noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus ele não te chamou para viver de relacionamento em relacionamento. Deus ele não te chamou para viver de derrota em derrota. Deus ele te chamou para viver de vitória em vitória. E alguém vai dizer assim: meu irmão, mas eu perdi essa batalha. Mas até quando você perde, você está ganhando.
Porque a matemática de Deus é diferente daquilo que a gente pensa. Muitas vezes quando você perde, é aí que você está ganhando. E muitas vezes quando você ganha, você está perdendo. E aqui eu finalizo. Quem quiser, é um convite. Vinha após mim, negue-se a si mesmo. Deus, Ele não está obrigando ninguém a vir, mas Ele está convidando quem quiser. Mas se você vier, você vai precisar renunciar à tua velha vida, derrubar as velhas estruturas e começar uma nova em Deus. O vinho novo só vai descer sobre a igreja quando nós entendermos que o odre precisa estar novo também. Manchado teu altar, me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir e por negociar a tua me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestes, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés, beijar teus pés, beijar. Me arrependo. Me arrependo, me arrependo, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo. Queridos, Deus Ele está chamando. Deus Ele está nos convidando a um tempo de arrependimento. Eu quero te convidar nesse momento, só você que entende. Se você acha que não precisa, tranquilo. Mas eu quero convidar aquele que entendeu que precisa, porque em mim há uma insatisfação tão grande. E às vezes quando eu oro ao Senhor, eu digo: Deus, eu não quero permanecer da mesma forma que eu sou. Eu preciso viver a metanoia de Deus, a mudança de caráter. Os dons Ele pode abrir portas na terra, os dons Ele pode abrir reconhecimento humano, mas só o caráter te leva para o céu. E nós precisamos entender que a metamorfose é como se fosse o processo. É Deus te dizendo assim: eu te encontrei como lagarta, mas eu quero te levar a ser borboleta. Permita que o Espírito Santo de Deus nessa noite aperfeiçoe em você aquilo que Ele começou, porque todos os dias Ele deseja exatamente isso.
Se você entende essa verdade, você não quer sair daqui da mesma forma que você entrou, não quer mais dar ouvido às más conversações, você entendeu que você precisa sacudir, e quando alguém vier falando com você da vida dos outros, você vai dizer para essa pessoa: você tem coragem de falar isso na vista dele, na vista dela? Então não me conte não, querido, que eu não quero saber. Isso que você vai me contar vai me edificar, vai acrescentar alguma coisa na minha vida. Não me conte não, que eu não quero saber. É tempo de ouvir as coisas de Deus. Colossenses capítulo 3. Se é que você já ressuscitou com Cristo, você precisa começar a buscar as coisas que são de cima. Chega de falar tanto das coisas da terra. Está na hora de falar das coisas do céu. Está na hora de focar nas coisas do céu. Está na hora de focar na eternidade. Mas você está nessa superfície. E Deus está te dizendo: eu te coloquei em lugares, em regiões altas, em Cristo Jesus. Mas todas as vezes que você para responder aquilo que não era para você responder, você desce ao nível daquela pessoa. E eu não estou falando do nível daquela pessoa no sentido de humilhação, não. Eu estou falando no sentido da palavra que o pastor diz que não pode mais falar, mas eu vou falar: baixaria. Você se iguala àquela pessoa quando você vai lá, posta no Instagram: agora eu vou dar a resposta. Não foi isso que ele me deu? Querido, você não precisa responder a ninguém. Quando você tenta se defender, Deus não pode te respaldar em nada. Mas enquanto estão falando e você está sacudindo a cobra, Deus vai te respaldar. Sabe por que existem muitas pessoas que estão mortas? Porque parou para dar ouvido à palavra do homem e não consegue dar ouvido àquilo que Deus falou a seu respeito. Então, se você entende que você precisa dessa oração nessa noite, se você quiser ficar de pé, ajoelhado, sentado, eu quero me ajoelhar porque eu preciso me humilhar. Não que de pé ou sentado você não vai estar fazendo isso, mas eu quero orar junto com a igreja do Senhor. Ah, Senhor, nós entendemos nessa noite, Espírito Santo. E não é que comece pelo meu irmão, ó Deus, não é que comece por aqueles que ouviram, mas é que começa por aquele que transmitiu a palavra. Porque Isaías um dia entendeu isso: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Ele reconhece primeiro aquilo que faltava nele. E habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos te viram. E é porque os nossos olhos viram o reino de Deus e a sua justiça, é porque desejamos nos revestir do novo homem, que nós estamos aqui nessa noite humilhados, Jesus. Nós precisamos, Senhor, de um encontro genuíno contigo. Não, a nossa geração não vai ficar presa, Deus. Nós não entregaremos as nossas crianças, nós não entregaremos os nossos jovens, nem os senhores, nem as senhoras à prostituição. Não, não. As drogas não vão ceifar os nossos filhos, Deus. Deus, as más conversações não vão levar aqueles que são promessa do Senhor. Mas nós estamos aqui porque entendemos, ó Deus, que necessitamos entrar nesse caminho do arrependimento, se nós queremos ver o reino de Deus. Ei, Nicodemos, você precisa entender que é impossível ver o reino sem passar pelo processo. Vai doer, muitas vezes vai sangrar, Nicodemos, mas é necessário. Muitas vezes você vai precisar se quebrantar nas mãos do oleiro, e ele vai te refazer outra vez da maneira que lhe agrada. Não é da maneira que você pensa que tem que ser, mas é da maneira que agrada a ele.
Oh Deus, não nos deixe sair daqui sem entendermos, e não nos deixe sair daqui sem vivermos a Tua presença. Se porventura os nossos pés estiverem iguais ao de Asaf, Deus, olhando para a vida do ímpio e desejando ter aquilo que ele tem, nos faça entrar em Ti outra vez. Nos faça entrar no santuário outra vez e entender aquilo que Isaías entendeu. Eu preciso de um toque. Deus, eu entendo, nós entendemos como igreja do Senhor, que no arrependimento existe cura. E não é somente cura para a nossa alma, não. Existe também cura física, Deus. Porque todas as vezes que Israel perdia uma batalha e eles se dobravam diante do Senhor e eles se arrependiam, o Senhor os perdoava, os sarava. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa geração não vai ficar presa, Senhor, nos seus desejos pecaminosos. Caim, vem Caim, ter um diálogo comigo nessa noite. Eu quero mudar o teu caminho para que a tua oferta seja agradável, Caim. Eu quero mudar o teu caráter para que a tua oferta seja agradável, Caim. Então se achegue a mim, se prostre diante de mim. Porque muitas vezes, Caim, o meio que você tem andado tem moldado a sua personalidade. Mas você precisa entender que caráter só eu posso transformar. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós não viveremos uma utopia ou uma fantasia, mas nós viveremos o poder de Deus. O Evangelho é isso, querido. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E se você crê, você vai sair daqui refletindo sobre essa palavra e dizendo: Deus, não muda somente o meu irmão, não. Começa em mim. Essa necessidade precisa nascer em mim, Deus. Eu primeiro preciso mudar, Deus. Porque muitas vezes nós queremos uma igreja avivada, mas não estamos acostumados a nos avivarmos. Queremos viver uma igreja transformada, mas não queremos ser transformados. Nessa noite o Espírito Santo de Deus fala claramente ao nosso coração. É impossível viver o processo de novo nascimento sem arrependimento.